Estudo do livro Conflitos Existenciais de Valdo Franco e Joana de Ângeles. Capítulo 17. Fobias. Nesse capítulo vamos falar sobre a psicogênese das fobias, desenvolvimento fóbico e terapia para os transtornos fóbicos. Para adquirir o livro, acesse o link abaixo. Psicogênese das fobias. O transtorno das fobias surge quando o comportamento do indivíduo sofre perturbações através do pavor ou do medo excessivo, em situações sem causas reais, com o aparecimento de sintomas de neurose. A experiência de algumas vivências fixadas são reproduzidas, como a angústia do peito ou medos infantis, não superados, como de insetos ou da escuridão. Segundo Joana de Ângeles, na visão da psicanálise, a fobia surge de medo interno através de um processo psíquico que é fortemente emocional, impulsivo ou medo da expansão do limite entre o somático e o psíquico, bem como na sua ampliação no objeto que se fixa. Joana de Ângeles menciona, abre aspas, como decorrência da teoria da aprendizagem, qualquer forma, objeto ou situação pode transformar-se em fator de medo, dando lugar a inumeráveis estados fóbicos, cujos nomes correspondem àqueles mecanismos pulsionais que os geram. Por exemplo, claustrofobia, em relação a lugares fechados. Fecha aspas. A mentora espiritual acrescenta que, além desses fatores, há o comprometimento moral e emocional contra o próximo e a sociedade, que foram registradas no inconsciente. E por essa razão, a lei de ação e efeito gera no espírito a convocação para defrontar e reparar as ações hediondas praticadas no passado. Essas lembranças são revividas e, através do arrependimento, se estimula a consciência perante as transgressões das leis da vida. Após o arrependimento, vem o sofrimento no mesmo nível ao que promoveu alguém. Em seguida, o despertar, reconhecendo os valores nobres que anteriormente desconhecia. Essa expiação do erro é indispensável ao reequilíbrio da emoção, afirma Joana de Ângeles, porque toda reparação através do amor, da caridade, da compaixão e da solidariedade anula os efeitos negativos dos atos praticados. Mas, lamentavelmente, há entraves nesse processo pela falta de perdão pelo ofendido. A partir desse momento, se inicia um processo de obsessão por vingança, onde o perseguidor irá induzir o obsidiado ao medo e, em seguida, ao pavor através das lembranças nefastas de seu passado que foram acionadas por alguma vivência semelhante ao que experimentou. Outro fator relacionado à origem das fobias é compreendido quando na fase infantil há um medo injustificável pelo ponto de vista da vida atual e é relacionado a animais ou circunstâncias, mas que são efeitos da culpa na consciência devido aos atos praticados e não resolvidos pelo self. O paciente de transtorno de fobia evita enfrentar a consciência, procurando manter no escuro a razão, evitando situações aflitivas e evadindo-se da reabilitação. A mentora espiritual esclarece que mesmo os fatores atuais que desencadeiam os transtornos fóbicos são resultantes dos impositivos divinos que geram circunstâncias nas quais o infrator das leis é convidado ao refazimento da ordem e do equilíbrio que foram perturbados pela sua incapacidade ou perversidade durante o processo evolutivo. O bem-estar espiritual surge à medida que se eliminam os compromissos negativos devido às infrações às leis divinas e sem esforço não é possível repará-las. Se um abuso é cometido, surge a consequência com a sua carga para ser reparada. Dessa forma, todo ser é o somatório das suas existências anteriores,
desenvolvendo os nobres valores através das experiências reencarnatórias, sendo seu destino a plenitude. Desenvolvimento fóbico. A fobia se apresenta de forma irracional através da perturbação de ansiedade relativamente comum. Por exemplo, se alguém reside em uma floresta, é natural que possa surgir o receio de encontrar uma fera, um animal perigoso. Mas em uma cidade civilizada, a probabilidade quase desaparece. Contudo, o paciente de fobia vê seu medo ser ampliado de um jardim zoológico para toda a área da região. Aumentando a proporção, toda a sua vida é afetada em preocupação, sem lógica, passando a evitar lugares onde possa sofrer o perigo que ele aflige, seja por multidões de pessoas ou por animais ferozes. O filósofo John Locke supunha que as fobias estariam associadas às ideias perturbadoras, qual que ocorre na infância, quando se narram histórias atemorizantes, produzindo medo do escuro para sempre. Atualmente, diversos autores concordam que as fobias podem ter como causa o condicionamento clássico, isto é, o medo de determinado fator temeroso, que desencadeia a resposta na ativação automática, com reações que tipificam o estado mórbido, como alteração cardíaca, sudorese, frio, entre outros. Por exemplo, uma vítima de uma picada de inseto ou mordida de animal e passa a temê-los, tornando-se uma fobia adquirida e gerando condicionamento que se amplia ante a outros estímulos. Outro estudo sobre fobias mencionado pelo autor espiritual é a teoria da prontidão das fobias, que seria resultado das heranças dos nossos antepassados, os primatas, que foram vítimas de outros animais, insetos perigosos e, graças à seleção natural, desenvolveram o medo espontâneo a esses estímulos, havendo-os transmitido às futuras gerações. Como afirmação, pode-se citar o medo em indivíduos normais, não fóbicos, de determinados estímulos produzidos por animais e semelhantes. No entanto, surgem críticas à teoria, em face da impossibilidade de correlacionar o estímulo original e o efeito representativo. Há também a justificativa de que outras pessoas tenham sido afetadas por pessoas fóbicas ou serem vítimas das tradições culturais, como as suas lendas e mitos, que geraram no inconsciente o medo injustificável. A fobia de natureza social há o receio de ser vítima de circunstâncias ou ocorrências que levam ao constrangimento público. Há uma humilhação indesejada, levando o paciente a se isolar-se o quanto possível da convivência social e afligindo-se muito quando exposto ao perigo. Os desafios da vida são convites para o amadurecimento psicológico, através de experiências bem-sucedidas e outras não, mas que auxiliam a motivar da aquisição de novos métodos para uma vivência mais equilibrada. A mentora espiritual esclarece que os vitimados pela fobia social são indivíduos que receiam qualquer tipo de conduta pública que os deprecie, como, por exemplo, falar em público e gaguejar, alimentar-se diante dos outros e ser vítima de engasgos, que são perfeitamente normais e acontecem com as demais pessoas. Quando não conseguem evitar o evento social, sendo obrigados a se fazerem presentes, recorrem ao álcool, ao cigarro e às drogas, tornando-se dependentes pela repetição, adicionando mais esse transtorno. Os registros das ações praticadas no pretérito, que se apresentam estampados nos tecidos sutis do perispírito, onde o medo é a forma que usam para não serem revelados.
Joana de Ângeles menciona que as situações penosas e não superadas são transformadas em fobias quando o estímulo desencadeia a associação inconsciente. Por exemplo, a desencarnação durante um desabamento que produziu a asfixia até o momento final, e a presença em um ambiente fechado que ao logo produz dificuldade respiratória, o sepultamento durante uma crise de catalepsia, com um posterior despertamento no túmulo, e a morte dolorosa por falta de oxigênio sobre a terra ou no mausoléu. Nem todas as fobias procedem das existências passadas, mas um grande número delas tem sua origem em reencarnações onde o espírito ainda não conseguiu superar. A mágoa e o ódio por parte dos obsessores também é um fator a ser analisado no tema fobia, onde sofrimentos de ocorrências naturais são ampliados através de mensagens mentais e sensações perturbadoras por ressonância ou indução mental, caracterizando a união emocional e psíquica entre o desencarnado e o encarnado pela influência coercitiva. As formas mentais que persistem através do tempo nos arquivos do inconsciente profundo ressuscitam o pavor, abrindo espaço para a caça do perseguidor cruel, satisfeito com a ocorrência perversa. Quanto mais o paciente se amedronta pelos estímulos, mais as fobias se ampliam, tornando-se insuportáveis, surgindo novos temores que antes não existiam. Terapia para os transtornos fóbicos. Os processos psicoterapêuticos são de grande eficiência e novas terapias são associadas. Com o trabalho íntimo na busca da coragem e do bom senso, supera-se pouco a pouco os medos mais simples em direção às fobias perturbadoras e especialmente quando se associa recursos terapêuticos espíritas, como esclarecimento sobre a justiça das reencarnações, a ampliação da bioenergia através dos passes e da água fluidificada, a inclusão de leituras esclarecedoras e a participação de sessões de desobsessão. Quando o paciente preparou-se pelo estudo e pela conduta para delas participar. Joana de Ângeles finaliza esse capítulo convidando a superação das fobias como uma atitude positiva e a confiança em Deus, atitudes que fortalecem a resistência a quaisquer tipos de enfrentamentos emocionais, entre os quais as perturbações dessa ordem.